Voltamos com o varejista e agora a gente vai para o mercado que eu gosto muito, um assunto que eu gosto muito, que é a questão das startups. E um conceito bem interessante que é Startup Studio. E aí eu trouxe aqui o Eduardo Barbieri, que é CEO da Giza, que é uma startup do The Garage, que é esse conceito de Startup Studio. Então, primeiro de tudo, Eduardo, brigadíssimo pela sua presença, por estar aqui no programa com a gente. Legal, Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo convite, estou à disposição aqui para a gente bater esse papo. Primeiro de tudo, normalmente eu faço uma introdução grande, faço um contexto, mas eu já quero deixar a bola contigo. O que é Startup Studio? É um conceito que, pelo que eu entendo, a Giza faz parte, que é a empresa da qual você é CEO. O que é esse conceito? O que você tem para falar para as pessoas? A gente tem um livro aqui que fala desse modelo, a gente já mostra, mas o que você traz para as pessoas de informação direta, assim, numa frase? Aquele famoso pitch de 10, 15 segundos. O que é uma Startup Studio? A Startup Studio é um modelo novo no Brasil que engloba algumas startups desde o início, desde a originação da ideia, a busca por um CEO para tocar essa ideia e colocar ela no mercado. Então ela vai desde a originação da ideia até o exit final, numa possível venda, num possível M&A, enfim. Então o Startup Studio acompanha toda a trajetória da startup do início ao fim. Perfeito. E a Giza, que é a empresa da qual você é CEO, faz parte desse conceito. Exatamente. A Giza é a segunda startup do The Garage, que é esse Startup Studio. E esse The Garage é o conceito, vamos chamar assim, ou é a empresa controladora? Só para deixar É a empresa, é o nome da empresa controladora. E esse livro conta um pouquinho do que é esse conceito que você trouxe aqui para mim? Exatamente. Sabe, que é o playbook? Exatamente. Esse é um livro que conta um pouco qual é o conceito de Startup Studio, que é um modelo até conhecido lá fora, mas no Brasil ainda não é tão difundido. E quando você fala não é tão difundido, está aqui há quanto tempo esse conceito? Eu acredito que no Brasil ele tem um ano e pouco no máximo. E por que ele não é tão difundido? O que ele tem de diferente de uma startup normal? Você falou do acompanhamento, entendi, mas até aí, por favor, corrija se eu estiver falando besteira. Quando a gente pega algumas aceleradoras, você pega, por exemplo, alguns grandes lugares que hospedam essas startups, você pega o Cubo, por exemplo, do Itaú, né? Você pega outros grandes desses lugares mesmo, desses pools de startup, que já não fazem um pouco isso. Eles fazem, mas eles não vão desde o início, né? O Startup Studio, o The Garage, ele vai buscar desde a originação da ideia, identificar uma dor no mercado para começar a desenvolver um produto, escolher um CEO ou de repente esse CEO está trabalhando junto desde o início da ideia para aí sim rampar aí para o mercado. Você está dizendo que nesses ecossistemas que eu citei, a ideia já existe, já está de pé, aí você entra lá com a ideia pronta. Sim, geralmente já tem uma ideia original, alguém que já trabalhou numa viabilização do negócio, enfim, e aí sim essas aceleradoras entram para fazer o negócio estourar, né? E aí, com esse conceito de Startup Studio, pega da ideia mesmo. E como é que dá para saber se a ideia é boa se ela ainda não está formatada? O The Garage, ele faz todo um estudo de mercado da viabilidade dessa ideia. Se essa ideia realmente é factível, se tem mercado, se vai ter dinheiro na mesa para essa ideia ser executável, para ela progredir, para ela rampar, para ela atrair investidores, para se fazer um exit de sucesso lá na frente. Então, o The Garage, ele cuida todo desse planejamento. Você foi um CEO escolhido para a Giza ou você foi já o fundador também? Não, eu fui o fundador. A Giza partiu de uma ideia minha, que aí o The Garage veio de encontro comigo para a gente fazer a ideia fluir. E qual foi essa ideia? Conta pra gente. A Giza, ela é uma aplicação com inteligência artificial que a gente a gente integra na plataforma de e-commerce dos nossos clientes para fazer esses e-commerces performarem melhor. E quando eu falo performar melhor, é muito em cima de vendas, fazer esses e-commerces venderem mais, mas também melhorar cadastro de produto, melhores vitrines, ter uma melhor gestão de estoque, um aumento efetivo na taxa de conversão de campanha de e-mail marketing. Então, e é uma IA que faz isso? É uma IA que faz isso. Tá. Mas deixa eu só fazer uma pergunta antes ainda, que ficou isso na minha cabeça. Se alguém quiser chegar no The Garage e falar, eu tenho uma ideia, é um lugar bem-vindo para isso. Por exemplo, tem gente assistindo a gente e fala, poxa, eu tenho uma ideia, o The Garage é um lugar para isso. Um lugar para isso, vai ser muito bem-vindo. Ele é um lugar físico? É um lugar físico. A gente tem onde está o escritório? A gente fica aqui na Berrini. Aqui na Berrini. Então a pessoa pode procurar, obviamente, dentro dos critérios obedecidos aí, e de repente colocar a sua ideia lá no The Garage. Sim, sim. Ele tem algumas regras, né? Tem que ser uma ideia B2B, por exemplo, tem uma série Sim, aí a pessoa se informa pelas regras. Mas é isso. Perfeito. Então, voltando para sua ideia, você chegou lá no The Garage assim, oi, tudo bem? Eu tenho uma ideia.
Eu conheci o fundador do The Gerge, né, o Carlos Perobelli. Eu tinha uma ideia e ele queria uma startup com essa veia de inteligência artificial, mais voltada para varejo. Então a ideia nossa acabou convergindo, se cruzou, e aí a gente decidiu rampar essa ideia e fazer isso juntos, né? E você auxilia os varejistas a vender mais e melhor. Exato. Como é que você se conecta com o marketplace? Você se conecta com o e-commerce da empresa? O que hoje você tem feito mais? Hoje eu me conecto diretamente com o e-commerce das marcas, e a Giza ela consegue cruzar esses dados. Por que eu me conecto com ali a plataforma de e-commerce? Nela eu consigo pegar muitos dados valiosos, onde a minha inteligência artificial, a Giza, ela começa a conectar todos esses dados que a gente enxerga ali na plataforma e começa a gerar insights para o operador. A Giza, a gente costuma dizer que ela é o melhor amigo do operador de e-commerce, é o cara que está com a mão na massa ali fazendo o e-commerce acontecer no dia a dia. E me conta o que é essa melhor amiga? Deixa eu colocar para você a pergunta assim. Muitos varejistas vêm aqui e retratam realmente um cenário difícil, competir Sim. com marketplace, Sem dúvida. questão de estoque, bom, enfim, todos os desafios de um e-commerce dentro das marcas. Às vezes essas marcas preferem ir para o marketplace para ter menos trabalho, às vezes eles querem ter os dois canais, às vezes eles querem só o e-commerce. É muito variável. Sim. O que é? Me dá um exemplo claro e prático de uma ajuda que a Giza traz para esses varejistas. A Giza, ela, além de todos os componentes que a gente tem dentro da plataforma, a gente tem alguns agentes externos, por exemplo, o agente de clima, que acaba sendo útil ali na ponta, no varejo, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A Giza, ela consegue enxergar para você falar, bom, sabia que faltam 10 dias para acabar o inverno e a gente tem 200 casacos estocados aqui? Vamos fazer uma promoção para desovar isso? Aí você pode falar, legal, Giza, vamos sim. Cria a promoção para mim. E ela cria para você em 5 segundos uma promoção para você colocar esses casacos e desovar. Mas ela tem a iniciativa de te dizer que isso está acontecendo. Totalmente. Ela é super proativa. Ela também é reativa. Você pode conversar com ela, mas ela é super proativa. É que a reatividade, a gente já espera de uma IA generativa, né? Sim. De eu fazer uma pergunta e ela reagir. Perfeito. De certa forma, a gente já espera. Agora, quando ela dá o input pra gente, coisa que a gente não pensou, aí começa a ficar mais legal. Totalmente. Ela é super proativa, então ela vai cruzando esses dados, todos esses dados que eu enxergo nas plataformas, então dados de venda, de estoque, de cadastro, de como tá as campanhas, e ela começa a cruzar esses dados. Na medida que ela cruza, ela identifica uma oportunidade e gera informação. Então estoura um pop-up na tela ali do operador, dizendo as ações que ele tem que fazer no dia a dia. Você já está plugado em algum varejista? Já estou plugado em alguns. A gente já tem alguns clientes. E o que você tem visto de resultado nessas operações que você começou? Olha, em pouquíssimo tempo a gente aumenta muito ali a taxa de conversão de campanha de e-mail, então efetivamente a gente consegue aumentar muito as vendas ali de clientes. Tem clientes que já relataram para a gente 40% no aumento das vendas de um mês para outro, depois que começou a usar a Giza. Muito tempo economizado. A grande vantagem da Giza é dar tempo para o operador pensar como crescer, como fazer o e-commerce dele progredir, porque geralmente esse cara é muito atarefado. Eu tenho uma experiência atrás, que eu tive uma empresa de full commerce, onde eu vi o dia a dia do operador ali e é uma loucura. Ele não tem tempo para pensar no negócio dele porque ele tem muita coisa para fazer. Então a Giza acaba otimizando muito esse tempo e fazendo esse cara ser mais produtivo, efetivamente. Você acha que essa é a grande tendência da inteligência artificial? Quando eu vejo uma empresa do varejo, não só do varejo, mas é que a gente está citando o varejo aqui, claro, né? Você tem aí o estratégico, tático e o operacional, né? E tem muitas vezes que a pessoa está no operacional, não consegue fazer nem o tático, quanto mais o estratégico. Isso atrapalha o crescimento da empresa. A Giza vem para fazer essa operação toda funcionar, pelo menos na sua cabeça? É exatamente isso. A inteligência artificial, acho que no varejo, ela não vai ser o fim, é claro, mas ela é muito o meio. Ela vai economizar muito tempo em tarefas que você tem que fazer no dia a dia, não tem jeito. Então, a Giza, ela consegue otimizar tudo isso e deixar mastigado do jeito que tem que ser executado efetivamente. O que a Giza tem de diferente se eu pegar, por exemplo, um chat GPT, uma OpenAI, pego e crio um agente e boto nesse agente algumas informações? O que a Giza tem de diferente se eu fizer por minha conta e plugar? Tem algumas diferenças? Tem. A Giza, ela usa a LLM tradicional, Claro. mas ela também tem uma inteligência artificial desenvolvida por nós, que ela consegue pegar esses dados
gerar esses insights de venda e ir acompanhando dia a dia ali em tempo real como esse cara vai melhorar. Então eu citei aqui aumento de taxa de conversão de e-mail, ela consegue montar as bases instantâneas. Então hoje no dia a dia no e-commerce o cara conseguia disparar ali um e-mail marketing no final do dia para a base dele toda, 2. Com a Giza você consegue disparar 30 e-mails para várias bases segmentadas, oferecendo diretamente aquilo que o seu cliente tem mais propensão a comprar. Ela te dá essa informação. A Giza, baseada num histórico de vendas, enfim, ela pode falar que o cliente que comprou o produto A tem mais tendência agora de comprar esse B. Então, em um clique, você faz a Giza disparar um e-mail com o B para quem comprou o A e aumentar essas vendas, porque é uma recomendação totalmente factível que ela te deu. Acima de tudo aqui no varejista, que eu gosto é de passar opção para o varejista, que assiste o programa, fala, pensei isso lá no primeiro bloco, a gente falou outra coisa, no segundo bloco outra coisa, tentou mostrar essa diversidade. Então, brigadíssimo demais pela sua presença, obrigado pelas informações. Você em breve está convidado aqui para voltar e trazer mais cases, mais números, para você me dizer assim, o que me interessa muito é sempre trazer dado. Já avisa a tua equipe, olha, trabalhamos 6 meses aqui num cliente, temos esses dados todos de 10 clientes do varejo, me liga e vem para cá dizer, olha, isso aqui aumentou tanto, isso aqui melhorou tanto, esse controle de estoque melhorou tanto. Traga mais dados ainda agora nessa sua operação que só está crescendo, que vai ser um prazer recebê-lo mais uma vez. Legal, obrigado, Rodrigo. A gente está sempre à disposição, o convite já está aceito. Obrigado, tá? Obrigado. Esse foi o Varejista, sou o Rodrigo Maia, aqui na BMC News. Mais um programa para você, tenho certeza que agregou muito valor, porque a gente tem dito, BMC News, informação que gera valor. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.